feliz. Com vocês, o nosso amigo de Campina Grande, Rossandro Clinch. Eu vou ficar aqui, pessoal. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui. Era a única capital do Nordeste que eu não conhecia. E é linda. Parabéns pela cidade de vocês. Muito bonita. Uma surpresa muito agradável. E a gente ontem foi invadir a República do Camarão. Eu, Ivane e Haroldo. E aí é que a gente viu como a cidade, além de bonita, é gostosa, né? Por tudo que ela oferece. E eu queria, antes de começar, primeiro agradecer a Mari Lourdes o convite carinhoso de estar aqui. É uma honra estar aqui, de dividir essa manhã com esse querido irmão que é o César Pérez, dessa apresentação tão bonita, dessa biografia tão linda, desse sergipano ilustre, né, que não só marcou a vida por ter tido uma vida intelectual e política rica, mas sobretudo uma vida espiritual, que para um momento como esse, em que a crise moral acampeia o mundo e o país, serve para a gente como um exemplo a ser seguido. Mas aí eu queria também saudar todos os nossos irmãos. Eu lembro que quando eu comecei no movimento espírita, a gente sempre tinha meus irmãos encarnados, desencarnados na prece, né? Agora a gente faz, e virtuais, os que nos ouvem pela Web Rádio Fraternidade e pelo canal do YouTube. E quando o César estava falando que Santo Agostinho chegou lá, César, para Bezerra de Menezes, para ele assumir a federação, né? Eu estava dizendo a Ivana, se fosse hoje em dia, Santo Agostinho chegava para Bezerra e dizia, Bezerra, hashtag aceita que dói menos. assume que a gente tem que viver essa tarefa que a gente está aqui hoje em dia. E aí essa ideia de virando a página, eu escolhi ser feliz. Quando Jesus nos diz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra, sempre que eu vejo essa assertiva do Evangelho, eu fico pensando, das duas, uma. Ou Jesus queria fazer palestra motivacional na Judéia, ou ele está certo e a gente está errado. Será que, sendo luz do mundo e sal da terra, o que acontece na nossa mente, numa vida como essa que a gente está aqui encarnado, para a gente se sentir inferior, para a gente se sentir menor, para a gente achar que as pessoas não nos amam ou dá muita importância a isso, para a gente ficar triste porque a gente chegou hoje aqui no teatro e ninguém deu bom dia? O que acontece com a gente que a gente fica tão fraquinho, tão frágil, e sendo dotado de ser filho de Deus, tendo essa potência toda? Eu lembro que uma vez eu estava dirigindo aqui no interior do estado, no Nordeste, e tinha aquelas frases de caminhão, aquele para-choque caminhão, e um cara tinha botado assim, filho de Deus, irmão de Jesus, é o fraco. Né? Por que a gente se sente tão impotente sendo filho de Deus, irmão de Jesus? O que acontece no nosso psiquismo para que a gente chegue a esse ponto? É sobre isso que a gente vai tentar hoje aqui juntos falar, porque o Evangelho é uma carta de euforia que nos liberta de uma visão infantil de que somos vítimas e incapazes e não merecedores do amor. O Evangelho, ele tem como objetivo nos empoderar para assumir a própria existência e regenerando no nosso coração, aí sim, regenerar o planeta Terra. Mas aí a gente fica pensando, como é que acontece isso? De que modo isso acontece? Como é que a mente se divide de tal ponto que a gente possa sentir mais ou menos inferior? Então eu vou começar aqui com uma rápida aula de psicanálise clássica, assim, que todo mundo deve ter visto em alguma cadeira de psicologia que passou, que é a divisão da mente em 3 níveis: consciência, pré-consciência e inconsciência. Vamos tentar definir isso rapidamente para a gente entender. Consciência é tudo aquilo que eu estou sentindo e pensando neste momento. Estou em Aracaju, sentado num teatro, numa manhã de sábado, ouvindo um paraibano falar. Isso é estar consciente. Mas eu posso fazer perguntas que estão na pré-consciência. A consciência, ela dura de 5 a 7 segundos. Vocês vão entender agora quando eu fizer perguntas da pré-consciência. A pré-consciência é onde estão arquivadas todas as informações que a gente tem, as cores todas que a gente conhece, todos os nomes, todos os sabores, todo o conteúdo do nosso conhecimento acumulado no mundo estudantil, da nossa informação de vida. E você vê o seguinte, essas informações, elas não estão conscientes, mas quando eu perguntar, elas estarão. Então vocês vão responder mentalmente, porque aí ficaria um barbulho todo mundo respondendo em voz alta, as perguntas que eu vou fazer. Qual é o último nome da sua mãe?
qual é o nome do atual presidente dos Estados Unidos, quais são as cores da bandeira do Brasil, qual é o nome da capital do estado de Sergipe, o que tem escrito na bandeira do Brasil, quais são as cores dela, onde você passou o Réveillon, qual é a comida que você mais gosta, como é o nome da sua primeira professora, qual foi a quarta pergunta que eu fiz. Perceberam que imediatamente, na medida em que eu fui evocando o conhecimento do pré-consciente que você foi trazendo, você teve que jogar de volta para a pré-consciência outros conhecimentos e não travava o computador? É como se eu abrisse todos os arquivos do mesmo tempo. Então isso é resposta fácil de ser dada. Aquelas informações sobre o que está escrito na bandeira do Brasil, todo mundo vai lembrar, ordem e progresso, um lema maçônico que norteou o iluminismo francês do Liberté, Égalité, Fraternité, tão bem exposto na história toda que o nosso querido Divaldo ontem nos colocou ontem à noite. Mas a gente fica pensando, mas aí estão as grandes respostas sobre as questões humanas, assim, quais são as cores, o sobrenome. Isso está responsável, a consciência e a pré-consciência, por 5% da nossa consciência total. Porque 95% está no inconsciente. E aí perguntas como, por que você se sabota? Por que você começa e não termina? Por que você planeja e não conclui? Por que você se relaciona com pessoas que não lhe respeitam? E a gente começa a entender que talvez hoje a grande pergunta filosófica não seria mais a clássica pergunta da tragédia de Hamlet com Shakespeare, ser ou não ser? Eis a questão. Talvez a pergunta mais filosófica em nossos tempos seja, você não vale nada, mas eu gosto de você. E tudo o que eu queria era saber por quê. E às vezes nesse caso não é Freud que explica, é só Kardec. Por que é que eu fico com esta peste tão ruim na minha vida? Então esse entendimento dessa dinâmica emocional vai fazer com que a gente se pergunte, seria fácil mudar? É fácil mudar? O que é que vocês acham? É a pergunta. É fácil mudar ou não é? Pois então Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos. E eu fiquei irritado com a resposta. A questão 909 é, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? A gente, depois dessa aula de psicanálise clássica, diria, não, é muito difícil. Né? E a resposta dos Espíritos, sim, e frequentemente fazendo esforços insignificantes. Eu fiz, esse espírito nunca teve encarnado não, eu podia responder um negócio desse, como é que pode? E ele conclui, o que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos dentro de vós se esforçam. É nessa sequência, depois de 10 perguntas dessa, na questão 1119, que Kardec pergunta a Santo Agostinho, que provocou Bezerra de Menezes, se havia um método eficaz e prático. Porque Kardec era cientista, então ele diz assim, tá bom, então vocês estão dizendo que é fácil? Então me manda um método prático e eficaz. Aí a resposta é clássica. Um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec fez... Tudo bem que essa frase é muito bonita, evoque em nós as melhores coisas, mas como seria isso? Aí, Santo Agostinho dá uma receita. De fato, as perguntas e respostas na sequência ele explica. E a primeira delas é, antes de dormir, enquanto encarnado, eu fazia uma avaliação do meu dia. Um checklist. Esse checklist nós fazemos no final do ano, no Réveillon. Como é que eu vou fazer mudança de vida se eu passo 365 dias inconsciente, ou como Joana Gianni chama, consciência de sono, e no final eu resolvo fazer um checklist. O que é que funcionou, o que é que não funcionou? Essa sequência de mudanças que inclui uma avaliação diária é o que possibilita de fato a nossa mudança interior. Mas eu queria aqui, para que a gente pudesse pensar a respeito desse eu escolhi ser feliz, uma das parábolas que me chama muita atenção, que está na narrativa do Evangelho de Mateus, no capítulo 25, que é a parábola dos talentos, em que Jesus deixa 10 talentos com um, 5 com outro e 1 com outro. E eu não vou entrar no mérito total da parábola, mas vou me concentrar do capítulo 25 no versículo 25, do servo que recebeu 1 talento. E ele diz, e tendo medo, escondi na terra o meu talento. Quantos de nós não faz a nossa luz acontecer, ser luz do mundo, sal da terra, porque acha que só tem 1 talento? E fica se comparando.
Talvez esse chefe tenha dito, também você deu 10 a um, 5 a outro, eu também não faço nada. Ele pode ter pensado, veja, você deu 10 talentos a um. Se ele investir na Bolsa de Valores 2, fica com 8 se ele perder. O outro, se investir 1, fica com 4 se perder. E eu, se perder, fico com nada. Então, vou ficar aqui na minha. A palavra que define esse comportamento de muitos de nós encarnados é desperdício. Desperdício de todo o amor de Deus investido em nós. A comparação é a maior tragédia que existe na mente humana. Quer ver um ser humano infeliz? Ele se compara com alguém. Toda vez que você vê alguém triste, ou aconteceu uma coisa muito clara, tipo assim, perdeu alguém, tem um diagnóstico ruim de uma doença, ou, a maior parte dos casos, 99%, está se comparando com os outros. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos em que mulheres vendo uma revista de moda, tipo Cláudia, tipo Caras, qualquer revista dessa, em 17 minutos ela começa a se deprimir. A mesma coisa olhando o timeline do Facebook ou do Instagram. Porque você começa a ver na revista de moda algumas coisas inconvenientes. Eu não tenho um cabelo desse. Ou como disse Divaldo, eu não sou magra, como a mãe de Leyland. Eu não tenho uma casa dessa. Eu não tenho uma barriga dessa, muito mais depois de 3 meninos. E para dar vontade de se matar, em Setembro Amarelo, meu marido não se parece com o dela. Então deprime. Você olha no Instagram, todo mundo vive uma vida feliz que não é. Um amigo meu colocou lá em Campina Grande assim, no Instagram dele. Colocou assim, hoje, numa noite romântica com minha esposa, tomando um vinho chileno, um fundinho de 4 queijos, na nossa nova casa do Alphaville, vendo a lua nascer. Aí todo mundo botou embaixo, curtir, que coisa linda, casal lindo. Mas nas redes de WhatsApp, que coisa ridícula, tu viu, dava um print e começava a queimar o cara. Como eu conhecia a criatura, eu mandei para ele um WhatsApp, criatura, que coisa ridícula que tu estás fazendo. Por quê? Está todo mundo comentando a tua postagem, porque você está se amostrando, dizendo que está com uma casa no Alphaville, está humilhando as pessoas. Mas o mais ridículo não é isso. Isso que é que se você tivesse realmente, de verdade, numa noite romântica, suas mãos não estavam no smartphone. É óbvio. É a vontade que as pessoas têm de aparecer, de mostrar aquilo que elas não são. O Evangelho nos propõe conhecimento pessoal, vida íntima, vida interior. Não desperdiçar o talento que recebeu, sem medo. Viver a experiência de se sentir luz. A coisa que diferencia, quando César Perry estava falando de detalhes da biografia do sofrimento de Bezerra de Menezes, é porque é importante muitas vezes quando a gente vê alguém, uma biografia de um grande compositor, de um grande orador, de um grande político, de um grande cientista, de um homem que vivia a espiritualidade, a gente sempre vê os momentos gloriosos. Mas a vida dessas pessoas são definidas pela forma como superaram as tragédias. Existe um culto à vitória. Mas ninguém para entender que a grande competência humana é superar as derrotas. E o que diferencia as pessoas comuns das pessoas excepcionais não é que elas são melhores que as outras, é que elas acham que merecem ser amadas. E as pessoas comuns não. Você tem uma ideia, quando eu fui fazer estudos sobre personalidades e biografias de pessoas que venciam, eu descobri que um ser humano comum, de cada 10 coisas que resolve fazer, 5 dá totalmente errado. De cada 10 escolhas minhas, 50% dão errado. Um ser humano excepcional, de cada 10 coisas que resolve fazer, 8 dão errado. Mas a gente fica pensando, poxa, eu pensei que eles erravam menos. Não, muito pelo contrário. Eles erram mais, mas qual é a característica? Eles não se punem porque erram, eles entendem que faz parte do processo. Seria como um pai punir um filho porque tentando aprender a andar, cai. Punir uma filha porque tentando aprender a ler, gagueja. Deus é amor, como disse João, como nos lembrou César. E um pai que é amor, ele não está a nos olhar e a nos punir. Eu lembro que uma das músicas que eu cantava na época que eu era evangélico, era uma música traumatizante para criança. Era música para criança. A gente cantava na escola dominical, que era assim: cuidado, mãozinha, no que pega. Cuidado, olhinho, no que vê. Pois o Salvador do céu está olhando para você.
Cuidado, mãozinha no que pega. Terrível, Deus virou um Big Brother vigilante, né? Ou como diz Leandro Carnal, que estudou num colégio católico, um expositor, um historiador brasileiro muito bom, ele diz assim, no meu colégio eu tinha assim, no banheiro dos homens, Deus vê tudo o que você faz. Imagina, a sensação que a gente tem é que Deus nos pune, nos vigia, isso dá uma sensação de empobrecimento do relacionamento com Deus. De que eu sou menor, de que eu sou pequeno, de que eu não sou importante, de que eu não valho nada. Como se eu precisasse ser excepcional, como se eu tivesse que ter uma vida gloriosa. Uma vez eu estava voltando de uma viagem internacional, pousamos em Recife, para voltar para Campina Grande, ou a gente vai pela 130 a 101 até João Pessoa, que é duplicada, e depois de João Pessoa a Campina Grande pela 230, que é duplicada, uma viagem mais confortável, ou vai por dentro de Goiânia, pelos canaviais, como aqui também tem, e poupa 30 minutos. Mas a gente passa por cidades clássicas do interior do Nordeste. Cidades, metrópoles de 4 mil habitantes. Aquelas que tem uma igreja no meio, uma rua e tudo acontece ali, não é assim? Toda cidade do Nordeste tem isso. E aí a gente passando por uma dessas cidades chamada Juripiranga, que em Tupi-Guarani significa ave que canta. E como eu sei isso? Porque tem na placa lá, Juripiranga, ave que canta. Não sei Tupi-Guarani. E aí, passando nessa cidade com um amigo meu, que ele, assim, tem muitos títulos, ele tem aquela arrogância acadêmica que ele fez. A gente viu um casal de idosos, de mais ou menos 80 anos, de mãos dadas, naquelas cadeiras de macarrão, que a gente balança, que aquilo é muito bom, aquilo é muito gostoso sentar. Estava naquela cadeira de macarrão, casal de mãos dadas, os filhos e os netos ao redor, num domingo de tarde, numa cidade de 4 mil habitantes. Meu amigo disse, ô vida ridícula. Imagina, esse homem nunca deve ter saído dessa cidade, nem dessa cadeira, passou a vida se balançando aqui. Eu lembrei até de uma poesia de Drummond, dizia esse meu amigo, sobre Itabira, a cidade dele, lá em Minas Gerais. Eu disse, qual? Aquela que ele dizia, vai uma vaca, vem uma vaca. Vai um jumento, vem um jumento. Ô vida besta, sou. Pronto, a poesia é isso. Parece um haikai japonês, curtinho, né? Aí eu disse, é tudo uma questão de perspectiva. Talvez porque eu seja mais velho do que você, eu já consiga ver uma coisa diferente. Isso o que é? Eu lembrei de outro poema de Drummond, que diz assim, Itabira hoje é só uma foto na parede, mas como dói. Porque quando a gente vai buscar referência, está lá no interiorzinho do passado, onde a gente foi criado. Nas pessoas que fizeram a diferença. E que não importa se hoje em dia ninguém lhe deu bom dia, não lhe acha você importante, que ninguém tenha feito um selfie com você, Deus ama você. E isso deve nos bastar. Porque a importância que as pessoas se dão no mundo é por interesses. E a importância que Deus dá a cada um de nós é um amor incondicional. E isso já basta para a gente ser feliz. E eu disse para ele, quando eu vejo um casal desse, eu penso muito pelo contrário. Eu penso numa vida com sentido. Porque se um homem, aos 80 anos, consegue tocar na esposa com carinho de quem está namorando, e tem ao seu redor os filhos e os netos que querem estar perto dele, ele tem tudo, menos uma vida besta. Porque o que faz a diferença na nossa vida sempre são as pessoas que a gente lembra quando tudo dói, que estão junto quando ninguém está tirando selfie, quando ninguém está tirando foto, quando ninguém sabe quem é você. Aqueles anjos que Deus antecipadamente manda antes de cada encarnação para preparar o nosso terreno e tornar a vida mais fácil. Essas pessoas é que contam, as outras não nos dizem respeito, não têm importância absolutamente nenhuma. Vivemos um mundo em que as pessoas dão valor àquilo que não tem tanto valor assim. E a prova disso nós temos no conceito de memória. Vocês sabem que memória ela é caracterizada por arquivar aquilo que tem forte impacto emocional. Então me digam vocês, o que vocês fizeram no dia 2 de agosto de 1982? Para quem já estava encarnado, já perto de voltar para lá. O que vocês fizeram no dia 1º de dezembro de 1994? O que vocês estavam fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Lembrar dos atentados? E no dia 2 de setembro? Não lembrou? Porque aí tem forte impacto emocional. Então a memória, no fundo, ela nos salva. Apesar dessa inconsciência, nós temos no nosso eu profundo, que somos filhos de Deus,
a resposta sobre o que é verdade. A memória nos diz que aquilo que nos é apresentado frequentemente nos cria memória. Compre Coca-Cola, não é assim? Compre batom, não é assim que nos diz? Pois muito bem, a gente vê celebridade todo dia na televisão, no rádio, nos outdoors, nas revistas. Não é assim que funciona? Então, se eu fizer perguntas sobre elas, que estão o tempo inteiro na nossa vida, mais do que alguns parentes, vocês vão me responder. Concordam comigo? Pelo conceito de memória por repetição? Então vocês vão responder aqui hoje em Aracaju. Os 3 últimos ganhadores do Oscar de melhor ator. De melhor atriz, Nobel da Paz, de Economia, o Pulitzer, melhor filme, melhor direção, os 3 últimos vestidos do Oscar. Por que ninguém está lembrando? Tem alguma coisa errada? Veja só, a memória é repetição. Essas pessoas são iconizadas como modelos a ser seguidos. Eu estou perguntando sobre elas e ninguém lembra. Agora feche os olhos e pense, agora com os olhos fechados, nos dias mais difíceis dessa encarnação. Aqueles dias em que você achou, eu não vou conseguir. Lembre quem estava lá com você. E agora eu pergunto, essas pessoas aparecem na revista? Elas estão em algum outdoor? Vocês esqueceram quem são elas? Muitas podem nem estar aqui encarnadas, mas continuam existindo, porque por maior que seja a dor da separação, ela jamais se compara à alegria do reencontro. Nós somos a prova viva do amor de Deus. Uma vez eu estava fazendo meu evangelho, porque não sei se acontece com vocês, mas tem dia que o evangelho cai no pior dia. No dia que você faz tudo errado, é o dia do evangelho. Aí eu faço de conta, eu vou esquecer. Eu não tenho cara a fazer uma prece. Depois do dia de hoje, de tudo que eu fiz, não rola. Mas aí eu coloquei no meu telefone o aviso, o evangelho, 10h30. Aí, eita, não tem como disfarçar que eu esqueci lá o evangelho, fazer o evangelho. E um dia eu me perguntei, será que Deus me escuta? Porque pensa bem, né? Com toda essa coisa de Estado Islâmico, eleição nos Estados Unidos com aquele homem lá na frente. Eu fico, será que Deus tem tempo para me escutar lá em Campina Grande? E nesse dia, eu não estava a fim de jantar o que tinha em casa, eu fui pedir uma pizza. E aí eu comecei a procurar uma pizza específica, uma rede de pizzarias, e eu coloquei no meu telefone, pizzaria tal. Vocês sabem que todo tablet, todo computador e todo smartphone tem um endereço IP, que é como se fosse sua identidade. Que quando você acessa a internet, na verdade, a Google já sabe que aquele smartphone é meu e por localização de GPS onde ele está. E quando eu fui digitando o nome da pizzaria, imediatamente já apareceu, a mais próxima da sua casa é a tal e o telefone é tal. Foi quando eu pensei, poxa, se o Google sabe quem sou eu, imagina Deus. Foi nessa vibe que Davi fez uma das belíssimas canções do livro de Salmo 139, em que Davi se encontra com o conhecimento de Deus sobre nós, quando ele diz, Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que me conheces, quer eu esteja em pé ou deitado, e mesmo quando faltam em mim palavras, conheces o meu pensamento, e tal ciência é tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. Deus sabe quem somos, Deus conhece nossos pensamentos e nossos desejos. E os sonhos de Deus são sempre maiores que os nossos sobre nossas vidas. Os projetos de Deus são sempre maiores que os nossos sobre nossas vidas. Mas Ele espera que a gente aceite, porque dói menos. Que a gente se permita ter todo esse projeto de luz e de sal manifestado. Vivemos hoje um momento, que César também muito citou do Brasil e do mundo, em que nos é solicitado a condição de protagonismo histórico, em que a gente apenas não é aquele que curte revoluções na internet, curtiu melhorar Brasil. Não. É quando a gente pensa na possibilidade de agirmos como um ser capaz de entender sua tarefa no momento no qual nós nos encontramos. Infantilmente, as pessoas que não querem dar a volta por cima, elas têm um comportamento clássico, elas culpam os outros.
Confúcio diz que o homem inferior culpa a si mesmo e o homem superior, aliás, o homem inferior culpa aos outros e o homem superior culpa a si mesmo. Para que ele possa então se responsabilizar sobre aquilo que não está funcionando. Quando a gente olha esse momento da história do Brasil, a gente sempre pensa assim, o culpado são os outros. É incrível quando eu escuto das pessoas assim no Brasil, assim, gente que vive viajando, tá no aeroporto assim, as pessoas fazem assim. É porque o povo brasileiro não presta. Aí a pessoa que fala, eu penso assim, ela acha que é Suíça, é? Ela está falando, por que ela está falando do povo brasileiro e se eximindo, como se ela fosse outra criatura? Quando a gente vai votar, a gente escuta assim, da mídia, hoje o povo brasileiro sai para escolher os seus representantes. Como é que vocês se sentem quando escutam isso de um jornalista? O povo brasileiro sai para escolher os seus representantes. Vocês se sentem representados por eles? Nossos homens públicos? Nós somos completamente diferentes dos nossos deputados, senadores, porque nós nunca compramos um DVD pirata. A gente nunca baixou uma minissérie da internet em torrent, que é ilegal. Todos os softwares que nós temos no nosso computador, nós compramos eles. Jamais colamos na prova. Jamais xerocamos um livro. Ninguém sabe, mas é crime. Ilegal. Nós somos um país estranho, um país de pessoas boas e honestas que, por azar, são administradas por pessoas corruptas. Algo estranho no Brasil. A verdade é que nós precisamos sim entender que o Evangelho, que nos torna ser coração do mundo, pátria do Evangelho, exige de nós reciprocidade entre nossas crenças e nossas atitudes. Quando João, em seu Evangelho, vai dizer Jesus é o verbo que se fez carne, ele define claramente que a distância entre o que Jesus dizia e o que Jesus fazia era nenhuma. Mas nós somos aqueles que o discurso é bonito, mas a prática é pobre. E a prática é pobre porque nós não acreditamos no poder que temos. E nós não acreditamos que merecemos ser felizes. Observa aquela cena que Jesus está andando e uma mulher toca nele e para de sangrar. E Jesus pergunta aos discípulos, quem tocou em mim? Imagina, os discípulos devem ter dito, Jesus, vamos combinar, olha a quantidade de gente está pegando em tu. Divaldo Funk saindo de uma palestra, não tem como saber quem pegou. Não, mas foi diferente, porque eu senti sair poder de mim. Qual foi a diferença entre todos que tocaram e aquela mulher? Ela achou que merecia. Então existe, na volta por cima, em qualquer circunstância da vida, nos desertos pelos quais passamos, que é o tema do livro que eu lancei esse ano pela Federação Espírita de Goiás, só tem alguns lá fora. Então, o deserto é aquele momento em que nós passamos por um momento de solidão para se refazer. Mas esse refazer parte de um pressuposto. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser curado. Eu mereço parar de sangrar. Um amigo meu, certa feita, chegou para mim e contou que uma vez ele estava com câncer, um câncer raro, e ele conhecia Chico Xavier, foi ao Uberaba e disse, Chico, eu vim aqui me despedir, como você está vendo, 38 quilos, 1,90 m, imagine. Jesus está me chamando. Aí Chico olhou para ele e fez, ô meu filho, diga que você não vai. Aí ele, Chico, olha para mim, eu já estou quase lá. Diga que você não vai. Ah, Jesus, eu não quero. Mas como assim? Vai lá para casa. Vá para sua casa, meu filho. E ore e diga, Jesus, o que é que eu não entendi? Porque eu quero ficar. Ele chegou em casa, fez uma oração. Jesus, eu quero ficar. O que é que eu não entendi? Eu não vou não, Jesus, eu vou ficar. Aí nisso o amigo ligou para ele. Fulano, como é que tu tá? Ainda tá vivo? Aqueles amigos sem noção. Tem um povo sem noção, né? Se o cabo atendeu, estava vivo, obviamente, né? Ainda estás vivo? Estou. Rapaz, tu já pensou em fazer uma cirurgia espiritual? Não. Daí tem um lá, Frei Luiz, lá no Rio, o pessoal disse que é tão bom. Vai lá, tu já tá morto mesmo. Se não melhorar, tu... Aí ele ligou o telefone e pensou, eita, Jesus manda cada mensageiro, mas vamos lá. Pegou, marcou lá, muita gente, quase 4 mil pessoas numa manhã. Marcou, foi lá, e tinha ficha. Ele ficou no hotel de manhã, pegou uma calça mais ou menos clara como essa. Quando ele foi saindo, teve uma desinteria. Melou a calça toda. Na calçada de Copacabana. Aí ele assim fez, meu Deus, me ajude. Agora manda uma resposta eficiente, objetiva. Não manda sinal de fumaça, que eu não estou com condição de interpretar. Aí parou um carro.
A mulher fez, meu senhor, venha cá. Aí ele fez, quem danado está chamando um homem como eu, todo melado, pelo amor de Deus. Aí foi olhar e disse, eu estou vendo sua angústia. O meu marido tem mais ou menos seu tamanho. Toma uma calça dele, eu estou vindo da lavanderia. Ele olhou para cima. Voltou, vestiu a calça, entrou no táxi, pegou um engarrafamento. E tinha hora, ficha. O táxi disse, o senhor está indo para onde? Bairro tal. Aí a gente vai demorar um tempinho aqui. Não vai... Aí ele disse, mas eu tenho 1 hora para chegar lá. O senhor está indo para onde? Estou indo para o Lafrey. Ah, eu conheço o Lafrey Luiz. Eu sei um atalho. Pegou o táxi certo. Chegou lá, as fichas tinham acabado, tinham 15 pessoas esperando. Aí quando ele foi fazendo assim, uma pessoa atendeu o telefone. Não, tá tudo bem. Ok, não. Tem que ir agora. Não, tudo bem, eu sou aqui do Rio, amanhã eu venho. Tinham 15 pessoas esperando. A mulher pegou a ficha e olhou para ele. Você quer a minha ficha? Ele pegou. E ficou em silêncio. Finalmente, quando ele entrou para o tratamento, lá na maca, o mentor espiritual da casa, dando um passe magnético nele, olhou e disse assim, e aí, meu filho, gostou da objetividade de Deus? Ele começou a chorar. E o mentor disse, você pediu com tanta convicção de que merecia, que nem nós entendemos o que Deus fez para você chegar aqui. Foi hierarquia lá em cima, viu o negócio? Operação de guerra para ele chegar lá. Porque ele achou que merecia. Porque ele não se sente inferior, porque não tiraram uma foto comigo, porque não me deram um bom dia, porque as pessoas não olham para mim. E daí? Quanto tempo você vai passar mais na sua vida dizendo que você não é feliz porque as pessoas não dizem isso? Quanto tempo você vai deixar que o outro determine sua felicidade? Quanto mais tempo nós vamos pautar a nossa vida sobre a reação das pessoas e não sobre o nosso entendimento sobre nós mesmos, a forma como nós vivemos a nossa vida, independente do que as pessoas dizem ou não. Se eu sou escravo da opinião alheia, eu não sou eu mesmo. Eu não sou uma pessoa capaz de direcionar minha própria existência. E eu vou ficar dizendo, como eu recebi só um talento, eu vou esconder, porque o outro recebeu muito mais. Eu lembro de uma paciente minha que chegou no consultório, ela tinha passado no Enem, da região sudeste, e ela para fazer medicina em Campina Grande. E um dia ela entrou no consultório, era uma pessoa assim que tinha muita gente que ela não gostava, e um dia ela entrou no consultório bem teatralmente e fez, eu odeio aquela nojenta, e sentou. Aí eu fiz, qual? Porque ela tem uma lista muito grande. É alguma que eu conheço? Ela disse, não, essa você não conhece. Aí eu fiz a pergunta óbvia, o que foi que ela te fez? Porque se eu reputar alguém como nojenta, é porque ela deve ter feito uma coisa muito irritante para mim. Ela disse, você não acredita, pois essa nojenta, toda vez que vai apresentar um seminário, ela tira 10. Fez uma pausa e disse, só para me irritar. Aí eu pensei, é hora da terapia do choque. Eu não conhecia essa tua característica. Quanto tempo a gente está aqui em terapia? Ela disse, 6 meses. Pois é, eu não conhecia essa sua característica. Qual? Você é burra. Ela, como assim? É burra? Mas burra, muito burra mesmo. Mas você está me chamando de burra? É, e como a gente diz aqui na Paraíba, burra com força, com vontade, firme de ser burra. Propósito, intenção de burrice. Ela fez, cara, eu estou te pagando isso para dizer a verdade. Você está me pagando para dizer a verdade. Por que ela está me chamando de burra? Porque quando a gente vê alguém que tem uma coisa que a gente não tem, a gente não lamenta, a gente se inspira. Só o burro é que lamenta. Porque se você não tem o que ela tem, certamente você tem coisas que ela não tem. Porque nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Porque Deus nos criou assim, com certas imperfeições, para que a gente tivesse a humildade de estar junto para construir uma grande obra. Porque só quem pode tudo e faz tudo é Deus. Troca esse sentimento infantil, eu dizia para ela. Isso é um sentimento chamado de inveja. A doutrina espírita tem a lucidez de olhar para as sombras da nossa personalidade e não nos culpar e não nos condenar. Nos fazer acordar, como diz Joana, o ser consciente é aquele que nem se culpa, nem se justifica, apenas se descobre. Troca esse sentimento infantil. Troque de inveja para cobiça. Ela diz, qual a diferença? Se inveja é querer que o outro não tenha. E cobiça é querer ter também. Inveja é assim, seu vizinho trocou de carro, você faz, tomara que morra daqui para Salvador numa virada. Pronto, isso é inveja. É inveja. Cobiçoso é assim, seu vizinho trocou de carro, você chega lá, rapaz, que carro bonito, como é que foi? Não, rapaz, tu sabe, como é nessa crise tu trocou de carro? Como? A minha esposa está vendendo Jequiti, A Natura, Boticário, Tapaué. Você pega 4 revistinhas, chega em casa, meu amor, ó, eu quero trocar de carro. Você não está com inveja do outro, você está cobiçando e quer ter também, não tem nenhum problema nisso. Lei do progresso. Certamente um dia você vai progredir mais e tanto faz se o vizinho trocou ou não de carro, você está feliz com o que tem. Você não determina a sua felicidade pelas conquistas,
Você entende que sua felicidade é o que você já possui. É um sentimento não de falta, mas um sentimento de completude. É aquela pessoa que olha para a vida e não detecta o que falta, mas agradece tudo que tem, entendendo Paulo. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Aceitando a vida como ela é, sendo feliz com o que se possui, porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem multiplica 1 talento, recebe depois de Deus para multiplicar 1000. Quem não reclama, quem não lamenta, quem não se vitimiza, consegue o protagonismo da própria existência. Essa é a diferença entre aqueles que querem ser felizes e os que sonham em ser felizes. Muhammad Ali, um grande lutador americano, dizia: treine enquanto os outros dormem. Estude enquanto os outros brincam. Trabalhe enquanto os outros se divertem. Porque você vai viver a vida que os outros sonham. Sois luz do mundo, sal da terra. Sois deuses, mas tem uma vírgula, e a proposta da lei do trabalho: fazei brilhar a vossa luz. O que a gente faz? Se ofusca pela luz do outro. Vidas e vidas se sentindo inferiores, porque não tem o corpo da prima, porque não tem o carro do cunhado, porque não tem o conhecimento do vizinho, porque não tem o currículo do amigo, porque não tem o salário do parente. Vidas e vidas sabotadas, infelizes, apequenadas pela escolha infantil da comparação. É preciso foco em si mesmo. E quando Jesus dizia: por que vos preocupais com um argueiro que está no olho do teu irmão quando tem uma trave no teu? Não era um julgamento moral sobre fofoca. Infantil, não, era assim: olha o tempo, meu filho, olha o tempo de desperdício sobre a vida de alguém que você não pode fazer nada para mudar. Tempo que você poderia ganhar sobre a vida de alguém que você pode mudar. Olhar as próprias sombras não para se acusar, mas para se acolher e dizer: se ninguém te deu bom dia, eu te dou bom dia. Se ninguém te olhou, eu te olho. Eu cuido de você. Alma querida, eu cuido de você. E Deus, que a todos vê, também te ama. Nessa história, nessa trajetória, nós podemos pensar nas possibilidades de agradecer a vida que nós temos. E pensar, para a gente estar aqui hoje nesse teatro, gente, quanto amor Deus depositou na vida de cada um de nós. Quantas pessoas nos amaram, parentes, quantos professores nos ensinaram, quanto projeto de amor foi elaborado para que a gente estivesse aqui, para que a gente tivesse acessando essa doutrina amorosa. E a gente sempre infantilmente achando que Deus amou mais o outro. Caim querendo matar Abel. Da Gênese ao Apocalipse. Mentes infantis que não aceitam a luz que tem, o poder que tem, a força que tem, a competência que tem. É porque é como se o mundo dissesse: você não vale nada. Mas Deus dissesse: mas eu gosto de você. Porque Deus não nos ama se. Deus nos ama apesar de. Deus não nos ama se a gente for assim, se comportar assim, se tiver tal característica, andar em tal carro, tiver tal roupa, falar de tal jeito, tiver tal currículo. Deus nos ama, ponto. Nada do que nós fazemos vai fazer com que Ele nos ame mais ou menos. Ele simplesmente nos ama. Assim como um pai ama um filho que acabou de nascer, uma mãe ama um filho que acabou de nascer, ele não precisa de fazer nada. Simplesmente ama. E somente aceitando esse amor é que a gente pode de fato dar a volta por cima e ser feliz. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em várias formas então, diante da vida, da gente agradecer a Deus. Quando Kardec pergunta qual a característica geral da prece, nós temos que ela serve para agradecer, pedir e para louvar. E aí eu faço uma proposta para vocês, que eu preciso que vocês combinem comigo. Vocês aceitam então que a gente louve a Deus no final da manhã, agora? Fazendo um coral aqui em Aracaju? Topam? Cantariam comigo? Muito bem. Como é que a gente poderia então pensar numa música que definiria a capacidade da gente dar a volta por cima? Vocês cantariam comigo? Vamos lá.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Errou, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que a vida de gente é um mistério profundo. É um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que a vida é melhor morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e a moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser, sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. E eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Vamos aceitar que dói menos? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a certeza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Tá aí, nosso querido amigo Rossandro Clean, ao vivo, sexto.